Então tem essa... Nós estamos no meio de um evento agora, nesse horário aqui, agora das 8. Viu, Lela? Mas se tu quiser falar muito rápido, tu pode falar, mas aqui nós temos um evento. Eu, em princípio, devia agora resolver as questões do mundo aqui. Mais ou menos. Na purificação da lua cheia, querido Lama, gratidão, é bem rápido. E querida Sim. Sanga, perdi da purificação em diante para fazer a pergunta. Na essência da confissão que revela a mais majestosa das purificações, a gente fala na segunda linha, né? E olhe por mim com seu olho de sabedoria primordial. E naquele dia, por ato falho, eu falei com seu olho desperto atemporal. Tem algum problema? Deu problema com o meu olho, é isso? Não, Lama. E Acho aí que foi esse o problema. Tá aí, atingiu o olho. Não tem problema, não. Então, e aí para fazer a gente assim, tá difícil, né, Lama? Eu cunhei uma frase assim, que eu acho que sangue de vacuidade tem poder. Eu já ouvi uma frase dessas, não me lembro bem qual era mesmo, mas era parecida. Assim. Então, Lama, bota sangue de vacuidade que tem poder no seu olho que vai tudo embora. Gratidão. Acho que vai. Tá bom, obrigado. Então, não sei se alguém quer fazer uma introdução, contar um pouco. Muito obrigado. Como vocês sabem, 15 pessoas. Podia levantar o braço? Os convidados, os novos. Obrigado. Obrigado. Bonito era cada um se apresentar, né? Agora são 15, né? 2 minutos para cada um. Como? Jovens de todas as idades. Então, Lama, muito obrigado. E vou passar o microfone, talvez cada um fazer uma apresentação rápida, porque está aqui para o college. E o convite do Lama era para falar conosco um pouco de o que fazer neste mundo que está um pouco doido. E que dicas você tem para pessoas talvez um pouco mais jovens entrar no mundo e fazer coisa positiva e ter uma repercussão um pouco mais ampla? Tá certo, obrigado. Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou Oliver Mel, a gente já se conhece, não de família. Tá certo. Eu faço pedagogia em Niterói, Aham. né, e a gente está nesse projeto do college fazendo tempo, tendo reuniões à distância. E agora estamos aqui com esse sonho barra projeto, pessoalmente. Acho que cada um tem algumas intenções aqui, mas a minha particularmente estar cada vez mais presente conscientemente. Né? Eu acho que a gente está Eu não sei se o pessoal não está assistindo, né? Talvez tivesse que colocar um... Vocês ouvem aí o que eles estão falando? Mais ou menos? Eu acho que precisaria colocar o celular na frente dela. Né? Que aí o pessoal assiste aqui.
Aí tu fala mais alto para o pessoal ouvir aqui. Então, eu não sei se deu para ouvir quem estava assistindo, né? Mas eu sou Oliver Melo e eu faço pedagogia em Niterói. Eu já estive aqui no SEB do Caminho do Meio algumas Parece a imagem vezes. dela, não parece. A gente estava com esse projeto à distância, né? Agora estamos aqui presencialmente. Cada um tem algumas intenções coletivas e pessoais, né? E a minha, particularmente, é estar aqui, além de presencialmente, mas conscientemente. Acho que trazer essa consciência para o que a gente está realmente fazendo e pensar como que essa consciência pode ser transferida e traduzida para como que a gente pensa a nossa relação com a educação, né? E isso para mim é um pouco particular, mas ao mesmo tempo coletivo. Muito obrigada. E agora tá com imagem. Agora está com imagem. Então, boa noite. Me chamo Fernanda, sou de Lajeado, cidade próxima aqui de Viamão. É a primeira vez que eu estou aqui no Caminho do Meio. Sou estudante do Gaia, estou fazendo GEDS esse ano. E tenho interesse assim, nessa área e novas economias. E vim aqui para ver no Caminho do Meio também o que está sendo feito na prática, né? Porque a gente estuda muito, tem muita curiosidade, mas ainda com muitos desafios para colocar em prática. Então, vim aqui aprender, né, com esse grupo tão jovem, que eu não sou tão jovem assim, então estou meio admitida. Nós somos todos e vim jovens. A convite da Samira. E vim a convite da Samira. Muito obrigada, Samira. Né, Rita? Somos todos jovens, né? Oh. Boa noite. Eu me chamo Thiago, sou de Porto Alegre. Eu conheci o SEB faz uns 2 anos, mais ou menos, e sempre tive uma grande vontade de aprender mais e de praticar. Só que eu nunca tive a oportunidade de poder vir aqui e ter essa experiência. E, recentemente, meio que por acaso, eu reacendeu esse meu desejo e eu acabei entrando no site do SEB e vi que ia ter essa vivência. Imaginei que seria uma boa forma de vivenciar. Maravilhoso. Muito obrigado por me receberem. Só uma pessoa me conhece aqui. Mas eu estou muito feliz de estar aqui e poder viver isso. Tá bem. Muito obrigado. Oi, o meu nome é Miles, eu sou de Joinville e aproveitar o feriado para passar que eu estava com saudade de Viamão aqui e tinha evento, então tudo perfeito. Eu tenho um pedido para o Lama que é para, se possível, hoje abençoar um Buda e um mala meu, se possível. E é isso. Olá, boa noite. Me chamo Kairi, sou do Rio de Janeiro. Pratico ali no SEB Niterói, com a Samira. Uau. Eu conheci o SEB através de um grupo jovem que acontecia aos domingos lá na sala de Niterói. E aí, logo depois veio a pandemia, mas aí veio o projeto do college, consegui participar de um dos encontros. E aí, quando eu tenho essa vivência presencial, a Samira me convidou e cá estou. Eu sou estudante de letras português e inglês, na UF Niterói. Legal. Boa noite, todo mundo. Me chamo Renan,
Eu faço parte da Sangha de Florianópolis, moro lá. Eu também trabalho com matemática aplicada no Mercado Livre e sempre me conectei muito com essa questão do college, com essa ideia de a gente ter uma educação, sentir que falta algo e a gente está tentando ir atrás desse algo, mesmo sem saber muito bem o que é. E aí essa busca pelo esse algo, assim, de como conseguir passar isso para frente, é o que me instiga muito. É uma coisa que me conecta e é por isso que eu vim para cá. Boa noite, meu nome é William, eu tenho 25 anos. É minha primeira vez aqui no SEB. Eu já conheço há alguns anos no SEB de Porto Alegre. Mas, enfim, confluiu para que eu estivesse aqui agora. Estou aqui agora. E, a princípio, eu sou estudante de licenciatura em teatro e sou um apaixonado por educação, sim. Ora por tristeza mesmo, por querer ter tido uma educação muito melhor. Ora pela alegria de poder ter o mínimo de função interna para me autoeducar, assim, nos encontros. E estou muito feliz. Um pouco nervoso e com frio, mas estou feliz. Então, boa noite. Eu sou a Ana de Joinville e estou aqui também participando e ajudando nesse processo do college. Bem feliz. Oi, gente. Oi, Lama. Eu sou a Tamara. Não acredito. Pessoal, a Tamara está aqui. Então, eu vim por vários motivos, mas eu acho que o mais importante é porque eu queria conhecer o Lama mesmo e ver se ele é de verdade, ver como é que ele vive. Eu estou super ansiosa, super feliz de estar aqui. Obrigada a todo mundo que me ajudou. É isso. Obrigada. Bem-vinda, alegria, Tamara. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Emiliano, eu venho de Santa Maria. Lá eu estudo filosofia, cada vez mais filosofia da educação e filosofia da mente. E me parece que essas duas áreas elas estão se integrando profundamente nas novas visões sobre o que é a cognição humana. Uhum. O entendimento de que ela é profundamente sensível, ela é atravessada pelos afetos, pela imaginação, por dimensões que não são necessariamente cognitivas. Eu vejo que tudo isso é muito abordado aqui no SEB também, de uma forma muito linda. E esses 2 dias aqui têm sido realmente maravilhosos para mim. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Oi, meu nome é Laís, eu sou de Guaramirim, que é uma cidade próxima de Joinville, e eu vim com o pessoal do SEB de Joinville. Eu acho que eu quis vir para cá para ter uma experiência comunitária num centro budista. Essa é a minha visão, assim. Eu queria experimentar como é que ia ser, assim. Está indo bem por enquanto, assim? Eu acho que sim. Boa noite, eu sou o Lucas, sou de Joinville também. O tema dessa experiência me chamou muita atenção. Eu acho que era para mim, era para nós jovens que estamos tentando andar nesse mundo sem saber muito bem por onde. E assim como a prática em si, eu acho que é muito importante para a gente aproveitar essa oportunidade de aprender com todos os senhores. Obrigado. Obrigado também. Dá para ver o Lama aqui também, né? É. Quer
assim que eu vejo. Bom, eu sou Felipe, eu sou de São Paulo, geralmente eu vejo Lama assim, mas estou muito feliz de estar aqui. Eu sou da Brasilândia, lá, periferia da zona norte de São Paulo. Eu digo isso porque me define também, e fico muito feliz de ter tido essa conexão. Eu vim realmente para fortalecer a conexão com a Sangha, né? Estar presente aqui, de ver. Eu acho importante esse movimento. E por isso mesmo eu também trouxe um presente para o Lama. Acho que simboliza um pouco das coisas que o Dharma tem, de alguma maneira, construído na minha vida, né? Ah, desculpa, eu trouxe um presente para o Lama, também por isso, né? Para fortalecer essa conexão. Representa um pouco o que o Dharma tem construído na minha vida, né? Eu acho que constrói muitas coisas, sutis e grosseiras, enfim. Mas é uma pintura, meu primeiro quadro. Eu gostei muito de fazer ele. Então, eu estou trazendo para o Lama. Mostra para a Sangha aí, bota aí na frente dele. Olha aqui. E é isso, gratidão. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao College pela iniciativa e pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. Boa noite, meu nome é Klaus, sou lá de São José do Rio Preto, São Paulo, interior de São Paulo. Uhum. Nós viemos aqui eu vim com meu pai, né, o Álvaro. Eu frequento lá o SEB de São José do Rio Preto faz um tempinho. Ele é colaborador lá, a gente faz apoiamentos lá. E a gente foi convidado, viu esse evento que ia ter aqui, vimos uma oportunidade possível de vir, né? Uma coisa que nem estava nos planos, assim, foi totalmente de última hora e encaixou completamente certo. Viagem um pouco tensa, né? Assim, acordar 4 horas da manhã para vir para cá, aquela coisa toda. E esse frio, assim, né? A gente sai de lá, tá aquele calorzão de 35, ela vinha aqui para 12, assim, dá uma quebradinha. Mas estamos vivos, estamos sobrevivendo aí, um pouquinho de picada na mão aqui. Fora isso, tudo bem. E, bom, é isso aí. Obrigado aí pelo acolhimento. Obrigado. Boa noite, Sangha. Boa noite, Lama. Eu sou Álvaro, né, de São José do Rio Preto, né? É uma alegria muito grande estar aqui. Para mim é como eu diria um sonho que se realiza mesmo, né? Nesse caminho que a gente vem fazendo. E tem muito a agradecer, né? Agradecer ao Felipe, ao Henrique, a todos que estão organizando esse evento e dispuseram tempo e energia para que isso acontecesse, né? Isso é realmente maravilhoso, né? E faço votos que aconteça cada vez mais e que esses sonhos sejam sonhados cada vez mais de forma coletiva e a gente possa ampliar isso, né? Para a juventude, principalmente, que eu acho muito, muito importante. Muito obrigado. Obrigado também, Álvaro. Faltou alguém? Não, né? Todo mundo aqui. Então, esse tema, no budismo, esse tema é um tema interessante, assim, né? Porque ele tem um desafio especial. Uma vez que no budismo a gente vai dizer que o mundo essencialmente é o samsara, né? Então, então, a questão, eu vou recolocar a questão assim, o que a gente pode fazer de melhor com a nossa vida, né? Ou seja, nós estamos aqui, como que a gente pode usar melhor a nossa vida? Então, no budismo se diz que nós estamos vinculados aos 12 elos da originação dependente. Então, nós estamos dentro daquilo que é chamada roda da vida. E esse processo da roda da vida, ele se estabelece lentamente. E nós vamos
progressivamente estabelecendo automatismos de relação com as coisas que nos cercam, com as nossas experiências, assim. Essas experiências, elas vão ficando todas automatizadas. Então, um tempo atrás, as pessoas talvez não tivessem uma conexão com muitos objetos que hoje estão presentes, né? Hoje nós temos, a gente se aflige com o celular, se aflige com o computador, né? Se aflige com jogos de futebol, nós temos ligações clubísticas, então a gente vai criando vinculações. Essas vinculações, elas são criadas, mas elas não são verdadeiramente sólidas. E, então, a gente vai observando, nossas culturas vão mudando, e aquilo que nós tínhamos apego um tempo antes, a gente já não tem, mas agora nós temos apegos a outras coisas. Então, esse processo das vinculações e da nossa resposta automatizada, ela vai mudando com o tempo. Mas se diz que o próprio corpo humano, ele surge disso. Então, o nosso corpo humano, ele está todo automatizado. Ele tem, naturalmente, partes que são semi-autônomas, mas ele funciona essencialmente a partir de muitos automatismos que foram lentamente incorporados e resultaram no corpo como ele se apresenta hoje. E a nossa consciência, ela é sempre aquilo que vai gerando coisas novas na frente. Então, nós estamos sempre nesse processo. Nós temos um conjunto de referenciais automatizados, temos algumas liberdades em relação aos elementos que a gente lida, e estamos construindo outros elementos para frente. Nós vamos automatizando esses outros elementos também. Nós podemos ver que há, por exemplo, sensibilidades. Quando nós olhamos paisagens, a gente acha bonito, né? Quando nós olhamos as pessoas, eventualmente nós temos preferências de uma certa aparência para outra aparência. E a gente vai descobrindo que nós temos marcas, que no budismo nós vamos chamando exatamente assim, de marcas mentais, marcas emocionais, movimentos de energia que brotam e a gente não sabe bem o quê. Por exemplo, mesmo quando a gente toca levemente sobre a pele, a sensação que nós temos é muito maior do que realmente a gente poderia imaginar, que eu estou passando a mão sobre a pele, mas a pele reage. As coisas todas reagem, assim, muito, né? Então, nós temos automatismos. Nós podemos ficar muito aflitos se a gente não puder respirar, por exemplo, pode ficar muito, muito aflito. De modo geral, essa aflição é muito maior do que o problema que a gente tem em não respirar. Por exemplo, se a pessoa mergulha, ela fica um tempo lá, andando por baixo d'água e não se aflige tanto, né? Se ela treinar, ela pode ficar um bom tempo por baixo d'água sem se afligir. Então, não é propriamente que a pessoa está com um dano e por isso ela se aflige. Não, ela tem uma aflição. Então, é a mesma coisa com sensações de calor e frio, fome, sede. Nós temos essas reações, elas são no budismo a gente diria kármicas, né? E nós podemos trabalhar esses limites e não ter isso. Nós podemos passar por situações bem difíceis e não perder a tranquilidade, e não ficar aflito, né? Mas, de modo geral, nós temos automatismos que respondem assim de modo exagerado. Então, no budismo, a partir dessa compreensão que o Buda desenvolve com o estudo da originação dependente, que é chamado de originação dependente dos 12 elos da originação dependente, a gente entende que nos seres humanos, num certo momento, brota um referencial que é felicidade e infelicidade. Esses referenciais, eles são kármicos também. A gente tem uma... Pode entrar, por favor. A gente tem uma experiência indefinida que nos produz felicidade. E tem outras experiências indefinidas e não são cósmicas, não são para todos, que produzem infelicidade, né? Então, por exemplo, as pessoas estão no mesmo estádio de futebol, elas têm as mesmas aparências, mas elas torcem para times diferentes. Então, de acordo com o que está acontecendo, uns ficam felizes, outros infelizes.
Então, nós vemos claramente como que os aspectos kármicos, eles se estabelecem, eles terminam condicionando a nossa mente, condicionando nossas emoções e a nossa energia também. A gente vê perfeitamente isso. Então, nós, de uma forma difusa, que de modo geral nós não entendemos bem, nós buscamos a felicidade e buscamos nos livrar do sofrimento. Ainda que não haja uma objetividade, uma clareza, porque para uns o que é felicidade, para outros pode ser sofrimento, né? E isso vai mudando um pouco. A gente não tem um padrão do que seria felicidade, que seria sofrimento. E é assim, quando nós começamos a perceber isso, a nossa vida começa a aprofundar. Eu até vou explicar isso, como que se dá, né? Porque, por exemplo, se nós olhamos para as coisas e vemos esse chá, ele me produz um nível de bem-estar, assim. Está um pouco frio, mas é bom, assim. Ele já teve quente, né? Eu sei. Assim. Mas, então, eu tenho essa experiência. Então, essa experiência é naturalmente uma experiência condicionada, né? Assim, se tiver um dia quente, eu vou preferir um chá frio. Se tiver um dia frio, eu vou preferir um chá quente, né? Num dia como hoje, assim, né? O chá frio tá bom também, isso não é problema, né? Então, a gente vê que tem uma flexibilidade, não tem alguma coisa que é rígida nisso, né? Então, diferentes pessoas podem funcionar de um modo diferente. Mas nós temos escolhas. Então, quando nós falamos sobre felicidade, a gente não consegue bem definir o que seja, porque a gente associa isso a experiências aqui, experiências ali, mas essas experiências mesmo, elas vão mudando, né? A gente podia pensar, bom, um bombom é um bombom de chocolate, um bom chocolate, assim, né? É uma boa coisa, né? Agora, o Buda, eu não uso o exemplo do bombom, né? Mas ele usa outros exemplos. Agora, quando a gente está comendo o 20º bombom, a gente já não sabe mais se aquilo é bom, são todos iguais, entende? Mas o 20º nós já estamos assim, né? O 100º, com certeza, nós já vamos para o hospital, assim, né? Aquilo vai dar um problema, assim. Então, não é o bombom que eu gosto, tem uma relação, tem uma circunstância. Aquilo não é definido pelo mundo externo. Mas eu tenho essas experiências são experiências que me vêm de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. E de acordo com o que os olhos veem, que a gente ouve e assim por diante, a nossa mente se posiciona de um certo modo, ela tem satisfação ou insatisfação, incluindo naturalmente a língua, né, o cheiro, etc. Mas, por exemplo, enquanto eu estou falando para vocês isso, vocês vejam, a gente vai compreendendo que a experiência sensorial dos olhos, dos ouvidos, nariz, língua, tato, ela é tomada como um ponto de apoio para uma operação da mente, que vai definir se eu gosto ou não gosto, se aquilo é bom ou não é. Mas existe outros tipos de operação mental. Então, a gente vai dizer que a consciência é aquela que vai operar a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato. E aí vem a mente, sexta consciência associada a olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Mas existe um tipo de operação mental que olha para a própria mente como é que ela está funcionando, que é o que eu estou fazendo agora, estou percorrendo isso, né? Então, por exemplo, quando a gente percorre e vai observando a própria mente, como é que a mente funciona aqui, como é que funciona ali, essa observação ela não vem de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, não vem. Ela vem, é uma observação de fato, uma observação interna. Então, essa observação interna, ela está ligada à sabedoria da mente vendo a própria mente. É um outro padrão, não é olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, não é. E ela também não diz respeito à felicidade ou não. É um outro tipo de operação. Então, essa operação é considerada de grande importância no budismo. A capacidade nossa de observar a própria mente operando. Mais adiante, nós vamos observar a mente que está observando a mente. E aí nós vamos dizer que nós vamos localizar como que ela está operando.
Então, existe um mundo interno que vai ser definido desse modo, porque ele não está operando por olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Ele está operando por dentro. Mas ele tem uma capacidade de visão, uma capacidade de reconhecimento das coisas, que é um processo crucial. Então, se diz que tudo que diz respeito a olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, morre, envelhece. Mas essa visão por dentro, que observa os funcionamentos todos, ela é uma sabedoria que opera num quarto tempo que não é perturbado pelo movimento e pelo desgaste das coisas. Então, o budismo ele entra nesse fator, né? Se a gente conseguir pegar isso e usar isso na nossa vida, isso é muito importante. Se nós não conseguirmos, tá bem, então nós seguimos na nossa vida buscando aquilo que é favorável a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, que é a vida comum dos seres. Eles estão operando desse modo, né? E aí, enquanto nós buscamos aquilo que interessa para olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, nós subimos e descemos, e subimos e descemos. A gente não tem uma estabilidade de fato no meio disso. É assim. E a gente não encontra referenciais verdadeiros que possam se manter estáveis por um tempo razoável, assim, né? Então, os nossos referenciais, eles são culturais, eles vão mudando. Eles são referenciais que mudam no tempo e mudam na cultura de diferentes povos, né? Então, a gente não encontra propriamente alguma coisa estável dentro disso. Agora, o próprio Buda, observando internamente, ele vê que nós operamos, por exemplo, com o aspecto cognitivo ligado à fala. Por exemplo, aqui eu estou falando, né? Isso faz sentido, mais ou menos, né? A gente vai entendendo assim. Então, esse é o aspecto discursivo. Aí tem o aspecto cognitivo, que não precisa passar por nada discursivo. Por exemplo, a gente olha aqui, não precisa pensar, se eu quiser sair, eu saio pela porta que está lá. Ninguém precisa dizer isso. A pessoa dá uma olhada assim, ela já sabe. Ela sair daqui, ela dá uma olhada, onde estaria o banheiro? Não precisa nem perguntar. Ela já caminha em direção às construções. Ela procura uma porta, de modo geral, a segunda à esquerda. Aí a pessoa vai olhar, não é que é isso mesmo. Está lá. Aí a pessoa encontra. Ela não precisa produzir um processo discursivo interno. Ela não chega na frente da porta e pensa, onde estará o banheiro? Se ela disser isso, não tem resposta. Então, ela simplesmente olha assim, e esse é o aspecto cognitivo. A pessoa acessa e ela vê. Tem o aspecto luminoso, que é uma ação menos visível, mas nós podemos perceber internamente isso. Isso já está no nível que é chamado secreto, é como se isso fosse mais difícil de ver. Como a gente olha aqui as mesinhas, né? A gente pode perfeitamente sentar na mesa, não pode? Quer dizer, não seria aqui respeitável que dentro da sala, não é o caso. Assim. Mas, em princípio, a gente pode olhar para a mesa e ver como um banco, perfeitamente, né? Do mesmo modo, esse banquinho pequeno, a gente pode ver como apoio para os livros. Como eu estou usando aqui, né? Mas ele, em princípio, não é para isso. Ele é um banquinho. A gente bota as pernas por aqui e senta. Mais ou menos como ele está usando ali, né? É assim. Mas a gente pode usar, como a Tamara está fazendo, como uma mesinha. Então, quando a Tamara olha para ali, ela vê uma mesa. Quando ele olha para ali, ele vê um banco. Esse é o aspecto luminoso. A gente não precisa trocar o objeto, mas a gente se relaciona com o aspecto luminoso e não com alguma outra coisa que seria inerente ao objeto. Então, a gente se relaciona com isso. Nós temos essa ação quando a mente olha a mente, ela vê a mente criando a mesa e vê a mente criando o banco. Então, tem uma ação luminosa. Esse é um aspecto crucial assim, na nossa vida, porque a nossa vida vai depender crucialmente de como que nós construímos luminosamente as coisas com as quais a gente se relaciona.
Então, nós podemos perceber internamente que nós, quando a gente não está bem emocionalmente, a gente olha para as coisas e constrói de modo negativo. E se a gente estiver bem, nós podemos construir de um modo melhor, né? E aí a gente descobre também que a gente pode construir e tem um elemento essencial nas construções, que é a energia. Por exemplo, a energia ela está ligada mais ou menos ao brilho no olho quando nós vemos algo. Então, a gente constrói aquilo de um certo modo e o olho brilha. Então, vamos supor que, agora, esse exemplo ele quase que passou, assim, porque a gente quase não tem mais revistas impressas, né? Mas nós tínhamos muitas bancas de revistas. Assim. Aí eu brincava numa época que a pessoa fazia, as revistas eram mais ou menos, elas poderiam fazer um eletrocardiograma, né? Então, botam uma câmera ali e vai contando o tempo que a pessoa fica na capa de uma revista, depois na capa da outra, na capa da Playboy. Passa um tempão ali, depois na outra. A revista de surf, a pessoa passa ali, olha um bocado. Aí uma revista sobre filosofia, a pessoa passa o olho rápido. Assim. Aí sobre mercado financeiro, ela passa ligeiro. Assim. E sobre matemática, em geral, matemática filosófica, a pessoa nem vê. Então, por que a pessoa fica mais tempo? Aí a pessoa olha para dentro com aquele olho que não é olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, não é nada disso, é o olho que vê a própria mente. Quando ele olha para dentro, ele vê, não, é porque aparece uma energia. Aí nós dizemos, essa energia está associada a um componente kármico. Nós temos referenciais internos já estabelecidos que movimentam a energia de acordo com aquilo que a gente faz aparecer dia a dia de nós. Assim. Então, tem todos esses aspectos operando por dentro. E esses aspectos dizem respeito também à nossa experiência. Quando brota energia, tem uma experiência de felicidade associada à energia. Quando a energia está baixa, nós temos uma sensação de depressão. Então, isso é um pouco o que vai acontecendo com a nossa vida, não importa o que a gente esteja fazendo ou vendo, mas nós estamos nos movimentando por dentro disso. Então, a questão é saber como é que a gente sobrevive no meio desse movimento. Assim, né? Aí o Buda ele vai mostrar algumas coisas mais. Assim. Por exemplo, se nós fazemos alguma coisa aflitiva, nós, por exemplo, causamos mal a alguém, aquilo nós revisitamos depois, nós revisitamos mentalmente aquilo não nos faz bem, a gente não se sente bem. A nossa energia, ela baixa e nós temos visões aflitivas sobre a realidade. Então, em geral, o Buda diz, não cause prejuízo aos outros seres. Se a gente só lembrar disso, vocês lembrem assim, por exemplo, uma fileira de animais indo para o abatedouro. Só pensar nisso, já aquilo realmente não faz bem. Aí se a gente ouve sobre como que os animais adivinham isso, tentam se debater, tentam escapar, aí nós achamos que aquilo é horrível, a gente não gostaria nem de mencionar, nem de pensar sobre isso. Se eu for descrever para vocês como é que os mongóis matavam os chefes inimigos, vocês não vão se sentir bem. Então, eu já não vou contar. Melhor nem contar, pessoal. Então, é assim, mas ainda que se eu contar, são só palavras, né? E as palavras são só sons. Mas nós associamos os sons a imagens e as imagens às nossas estruturas kármicas e trememos. A gente passa mal. É assim. Então, nós efetivamente somos sensíveis a isso. E essas sensibilidades todas são as nossas experiências das nossas vidas. Então, o Buda diz, olhe de modo compassivo aos seres, não cause prejuízos a eles. Não cause problemas para eles. E o Buda descreve 10 ações que a gente não deveria fazer. Aí depois ele vai descrever 10 ações que a gente deveria fazer que a nossa vida melhora.
Então, eu acho isso assim super importante, né? Por outro lado, quando a gente descreve as ações, eu não acho fácil que a pessoa diga, bom, agora virou 10 mandamentos, né? Agora também lá no budismo tem 10 mandamentos. Isso não são mandamentos, porque a gente é convidado a observar. Agora, nós temos obstáculos que surgem quando nós fazemos as ações que vão afetar os outros seres. A gente tem obstáculos. Por exemplo, se a gente matar alguém, isso não é interessante, né? Não é interessante nem mesmo planejar, pessoal. Não é interessante nem mesmo pensar em planejar. Se a pessoa pensar que ela gostaria de matar alguém, ou que alguém deveria morrer, se a pessoa pensar nisso, a pessoa já vai ter pesadelos, a vida dela já piora. Se a pessoa chegar a comprar uma arma para matar alguém, a pessoa não consegue mais dormir direito. Então, rapidamente, os problemas se acumulam, né? Se a pessoa chegou a matar alguém, a pessoa não sabe se dali a meia hora alguém chega a polícia, chega alguma coisa, alguém descobriu alguma coisa. A vida da pessoa foi. A pessoa está super preocupada. Ela vai, talvez, se tiver êxito em fugir, ela vai tentar se ocultar e vai tentar ocultar o crime por um longo tempo, mas sempre preocupada que aquilo possa ser descoberto. Então, a pessoa, ela causou um grande prejuízo para si mesma. Então, do mesmo modo que matar não é interessante, a conduta sexual agressiva não é interessante, o roubar não é interessante, o agredir com palavras não é interessante, falar inutilmente, tomando o tempo dos outros, não é interessante, criar discórdia não é interessante, e agredir, né? Falar de uma forma agressiva e mentir não é interessante. Então, do mesmo modo, ter má vontade com as outras pessoas não é interessante. Ter, por exemplo, muita ganância, ter avareza, né? Ter raiva, isso não é interessante. Nós causamos muitos problemas assim. Aí o Buda vai nos ensinar como que a gente pratica 5 qualidades, que são qualidades que a gente observa quando olha para dentro, daquele modo que eu estava explicando para vocês. A gente começa a olhar propriamente o que a mente está fazendo. Então, te descobre que tem 5 qualidades que pode melhorar muito a nossa vida. A primeira delas é a nossa capacidade de tentar entender o outro no mundo dele. Isso vale para pessoas, pets, animais em geral, né? E mentes em geral, não apenas mentes humanas nem de seres, mas mentes como, por exemplo, o que seria bom para o país, o que seria bom para o Estado, o que seria bom para a cidade, o que seria bom para os seres daqui a 100 anos, alguma coisa assim, né? Então, nós temos essa capacidade de olhar de uma forma ampla as coisas. Nós conseguimos olhar para os outros seres e ver que eles estão precisando serem ajudados, né? Então, olhando sobre esse ponto de vista, o Buda, ele diz que é essencial que nenhuma pessoa, que todas as pessoas tenham segurança, tenham alimentação, tenham água, tenham proteção, tenham casa. Todo mundo devia ser protegido. Esse é o ponto principal, assim. Ninguém devia ser deixado abandonado, nenhuma pessoa. Aí, quando nós olhamos a nossa sociedade, aí nós vamos ver muitas pessoas, essencialmente, que não conseguem encontrar um jeito de andar habilmente no mundo, porque os seus pais já não andavam e os pais dos pais também não, né? E os seus filhos também não vão conseguir. Então, como é que nós vamos consertar uma sociedade? Nós precisamos proteger uma por uma das pessoas, certo? Então, quando a gente olha assim, nós não estamos olhando o que eu gosto, o que eu não gosto, não é? Nós temos a capacidade de olhar o que está acontecendo com os outros. A nossa mente alcança isso, ela consegue ver. Aí, quando eu olho para a minha mente, eu vejo que a minha mente está olhando, não porque eu gosto ou não gosto, mas ela está olhando o que os outros estão passando. Então, nós temos essa capacidade de ver, né? Como alguém que tem um gato, um cachorro, e vê que agora, nesses dias frios, ele precisa de abrigo, precisa de uma série de coisas lá, que a gente vai lá e
e cuida, e faz, né? Então, nós temos essa capacidade de olhar, como os pais também. Os pais, depois que o primeiro filho nasce, eles desenvolvem um sentido auditivo que eles escutam mesmo dormindo. Não importa o que esteja acontecendo, eles estão dormindo, mas o ouvido está ouvindo tudo. É assim. E eles se ocupam. Eles dizem, não, agora, com esse frio, ele deve ter virado para o lado, se destapou. Amanhã está tossindo, se levanta, vai lá, e o outro está destapado mesmo. Ele tapa, prende as cobertas. Assim. Não é, Luiz Felipe? Não, você é um pai. Então, é isso. Então, essa mente ela é capaz de ver. Assim. Aí, nas diferentes circunstâncias, né? Aí nós olhamos os animais, olhamos as plantas, olhamos as montanhas, os rios. Isso nos interessa. A gente entende como é que aquilo deveria andar. A gente sabe, assim, o que não deveria ser feito também. Como protegê-los. Então, para o Buda, isso é considerado uma sabedoria búdica. O Buda aponta essa capacidade de olhar os outros seres nos seus mundos como uma sabedoria búdica. E aí vem uma segunda sabedoria búdica que é realmente super importante, que é a nossa capacidade de nos alegrarmos com as coisas que acontecem com o outro. Aí o Thiago Rinpoche, uma vez eu ouvi ele dizendo isso assim, eu achei aquilo muito apropriado, porque ele dizendo, se a gente vai se alegrar só o que acontece conosco, né, aí nós não temos muitas chances, assim. Mas se a gente olhar em volta e puder se alegrar, oh, aquilo está indo bem com o outro, com aquele outro também, aí nós vamos sorrindo, porque a gente está vendo as coisas andando bem com muitas pessoas. Então, isso é uma boa coisa. Né? Eu, por exemplo, agora, o Inter, enfim, está andando bem. Eu estou dizendo, que bom que está o Inter andando bem, que maravilha. Né? O Inter ganhou do Flamengo. Foi bom. Aí eu fico assim, bom, mas o Flamengo também. Mas esse é o ponto, assim. Então, a nossa capacidade de olhar para o outro e se alegrar com as coisas boas do outro, isso é uma boa coisa. E o Thiago Rinpoche também dizia assim que a inveja ela é totalmente inútil. Né? Quando a pessoa tem, por exemplo, um espírito competitivo, ele, em algum momento ele ganha, em outro momento perde. Né? Mas a inveja a pessoa só perde, não tem nenhum lucro, a pessoa se sente mal, não tem nada. Assim. Então, ao contrário da inveja, é a nossa capacidade de olhar para os outros e se alegrar com os outros. Entender o mundo deles, cooperar no mundo deles e se alegrar com as coisas boas deles. Oh. Aí a pessoa se sente enriquecida. Ela não precisa ter posse, não precisa ter muitas coisas dela, mas ela olha e ela contempla e ela se alegra com aquilo. Então isso é uma boa coisa. Isso é uma boa coisa. Eu acho que nesse tempo, por exemplo, se nós estamos muito focados em acumular coisas e toda a felicidade vem apenas pelo que acontece conosco, nós demandamos muito. Né? Mas se a gente tem uma capacidade contemplativa de se alegrar com as plantas, com os animais, com o céu, com os rios, com os mares, né? com as montanhas, isso é uma boa coisa. E nós temos a capacidade de nos alegrar com as outras pessoas também. Isso é uma boa coisa. Né? Então, nós podemos ter uma vida mais descomplicada. A gente não precisa ficar percorrendo assim, com muito esforço o mundo, buscando obter coisas para si mesmo. Mas a pessoa olha e ela está observando os outros e se alegrando com os outros. Assim. Isso é uma boa coisa. Agora, a atividade vai até que dia? Domingo, né? Porque tinha que olhar as crianças andando por aí. Hoje, sexta, né? Não teve aula, né? Porque só de olhar eles já dá uma... Ali estão lá 10, 15 crianças andando, todos parelhos, assim, brincando entre eles, assim, percorrendo aqui as áreas. É super bonitinho. É muito, muito lindo, assim. E eles estão com aquela cara, assim, tão bonitinho, né? Então, isso é uma coisa natural, né? A gente se alegrar, assim. Tá certo? Depois a gente pensa, e a escola é viável economicamente, ela precisa... Isso é um outro tipo de
de pensamento, né? Esse pensamento é melhor nem pensar, assim, né? Mas, por exemplo, a escola, né, ela recebe ajuda de outros que não são pais, porque eles podem se alegrar em colaborar com as novas gerações que vêm. Eu acho isso super essencial, assim, pessoal, porque a geração dos novos é sempre beneficiada pelas gerações anteriores. É assim que funciona. Ou nós vamos imaginar que as crianças vão resolver os problemas por eles. Não vão. Se a gente pretende ter um país de direitos, ter uma população que esteja bem, nós precisamos proteger todas as crianças. E quem é que vai proteger? Quem pode. Então, quem pode, num tempo, já são os adultos. Eles podem ajudar as crianças. E não só podem, como se alegram. Eles podem se associar desse modo e se alegrar. Aí tem aqui a conta do Instituto Caminho do Meio, a gente pode mandar aqui. Assim. Mas eu acho super, super útil. Assim. É maravilhoso a gente efetivamente se alegra assim, de fazer isso. Mas, então, são as duas primeiras das 5 sabedorias. Né? Duas. Aí tem a terceira sabedoria. A terceira sabedoria, ela é, assim, é chamada de sabedoria da... Ela é mais próxima da sabedoria do Buda primordial. Né? Então, é a sabedoria discriminativa. Ela é simbolizada por esse mudra aqui. Assim. A gente senta em equilíbrio, em silêncio. Quando a gente senta em silêncio, o nosso olho se aprofunda sobre todos esses fenômenos mais profundos. A gente escapa de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. A gente passa a olhar os fenômenos internos, olhar calmamente. E aí a gente vê também como que as perturbações surgem. E como que surge aquilo que é chamado de efluência. Ou seja, é tipo um impulso que a gente tem de seguir numa certa direção. É aquilo que fico cobrando dos jovens, né? Você vai fazer o quê na hora do vestibular, né? Aí tem essa pergunta, assim. Aí vocês podiam responder, o senhor quer saber qual é a minha influência futura? É isso. Mas o Buda disse que a influência não é uma boa coisa. Tá. Pois é. Então, eles querem saber, bom, e se você fizer isso, você pense bem, porque isso vai ser a sua influência durante toda a vida. Você vai trabalhar para o resto da vida nisso. Vai acalmar o jovem e ele fica pior ainda. E aí tem que perguntar para o pai e para a mãe, você seguiu a vida toda nisso? Aí eles vão dizer, bom, meu tempo isso, meu tempo aquilo, alguma coisa assim. E, na verdade, a gente faz um curso, entra para alguma coisa, depois a gente vai fazer outra coisa também. Não é obrigado a seguir sempre a mesma coisa. Mas influência é isso, entende? Vamos supor que vocês fazem um curso de direito, né? Boa sorte, pessoal. E faz um curso de direito e aí vão trabalhar no ramo do direito. Eventualmente vão fazer concurso e vão eventualmente desenvolver uma carreira política, pública. Hein? Maravilhoso. Tudo isso é uma sequência de efluências. Então, a gente vai indo, aí cria uma outra coisa, e cria uma outra coisa, e aquilo vira a nossa vida. Mas, de fato, aquilo não é a nossa vida. Aquilo é uma construção. Então, o Buda sentado assim, calmamente, serenamente, com a mão desse jeito, vocês também podem botar a mão desse jeito, sentar assim, calmamente. Quando a gente para calmo e é capaz de olhar tudo isso em direção, isso tudo é artificial. Isso tudo é artificial. Então, quando a gente entra num processo desse de efluência, uma coisa encadeada, que parece que é a nossa vida, aí vem a terceira sabedoria diz, isso é uma construção, isso não é a sua vida. Você pode fazer isso, pode fazer outras coisas. Aí volta essa pergunta, o que eu faço? Aí a gente volta às 5 sabedorias. A nossa prática principal durante essa vida é manter as 5 sabedorias.
das quais eu falei 3 agora. Agora 3. Então, a terceira sabedoria é a sabedoria de poder parar e ver a artificialidade dos funcionamentos. De tal modo que, se a gente puder entrar na artificialidade, sabendo que é uma artificialidade, isso é muito melhor do que entrar na artificialidade se imaginando um personagem que vai ser vitorioso, que vai atingir alguma coisa. Então, a terceira sabedoria é a sabedoria da lucidez, sabedoria discriminativa, ela clarifica esses fatos. Aí tem a quarta sabedoria, que é a sabedoria da causalidade. Ou seja, nós fazemos ações de um certo tipo, aquilo produz felicidade. Para fazer ações de outro tipo, produz sofrimento. Mas, em resumo, todas as ações produzem efeitos. Então, a gente deve cuidar muito como que a gente faz as ações, porque elas vão produzir consequências, positivas ou negativas. E aí nós aprendemos também a chegar em um ambiente e praticar 4 formas de ação, sendo que a primeira é não se perturbar pelas aparências que tem ali. O que não é fácil. Não é fácil. Segundo aspecto, nós buscamos acalmar o ambiente onde nós estamos, o que nem sempre é fácil também. Terceiro lugar, nós tentamos melhorar as circunstâncias onde nós chegamos. Em quarto lugar, nós evitamos as ações negativas e ajudamos os outros, interferimos para que as ações negativas não aconteçam a partir da iniciativa de outros. Protegemos os outros de fazerem as ações negativas que eles possam ter o impulso de fazer. Então, nós temos essas 4 formas de ação causal em meio ao funcionamento no mundo. Então, com isso, nós cumprimos as 4 primeiras sabedorias. Aí vem a 5ª sabedoria, que é da sabedoria de Dharmata, que é a capacidade de reconhecer o fato de que todas as aparências são inseparáveis da nossa própria mente. Aqui nós olhamos o templo, mas se eu não tiver um templo dentro da minha mente, o templo não surge do lado de fora. Então, é assim, ela está ligada à construção luminosa das realidades. Esse é o ponto, né? Então, o Dharmata é um pouquinho mais do que a clareza com respeito à construção luminosa das realidades. Ela é um pouco mais, por quê? Porque ela inclui o fato de que as construções luminosas e a própria mente da pessoa, elas não se separam, elas são não duais, como se diz assim. Quando eu digo assim, por exemplo, aqui eu vejo o templo. Então, o templo que eu vejo parece que ele está nas paredes. Do mesmo modo que parece que o cubo de um desenho, ele está no papel. Mas o cubo, ele não está no papel. Eu acho que vem um cubo aqui. Porque o papel é 2 dimensões, não pode ter um cubo, pessoal. Eu passo a mão por aqui, não tem cubo nenhum. Não tem nada aqui. O cubo é tridimensional. Então aqui não tem cubo. Mas nós construímos o cubo. Então esse cubo, ele não se separa da minha mente. Se eu colocar um cubo na minha mente, o cubo aparece aqui. Se eu colocar, por exemplo, 6 triângulos, aparece 6 triângulos. Então, eu tenho uma não dualidade entre o que é visto e a mente que vê. Essa não dualidade significa que elas não se separam. Essa não separatividade é a sabedoria de Dharmata. Então, em qualquer direção que eu olhar, eu pratico a sabedoria de Dharmata vendo a não dualidade.
disso. Essa não dualidade permite que a gente entenda a liberdade natural que a mente tem, que é chamada Kadag, que é o fato de que ela não está vinculada nem ao cubo, nem aos triângulos, nem a coisa nenhuma. A base da nossa mente ela é livre, ela permite surgir uma variada quantidade de coisas, infinita, na verdade, não, sem limite. Um número ilimitado, sempre crescente, de coisas que podem ser criadas. Por outro lado, a mente manifesta o aspecto luminoso criativo, que é a luminosidade. Então, junto com o Dharmata, eu tenho a não dualidade, ou seja, o fato que a mente e os objetos não se separam, eu tenho a luminosidade que cria, e eu tenho a liberdade natural de criar. Então, todos esses fatos eles estão na sabedoria de Dharmata. É super importante a gente manter isso na nossa mente, onde nós estivermos, que é a quinta sabedoria. Então, onde nós estivermos, as coisas parecem sólidas, mas elas não são sólidas. Elas brotam sólidas junto com a nossa mente. A nossa mente é livre, e ela pode construir outras coisas. Então, quando nós vemos, por exemplo, agora destruição ambiental, etc., né? Vemos assim, dificuldade de imaginar um futuro favorável. Quando nós olhamos situações assim, é simplesmente as categorias mentais que estão aparecendo, porque eu posso construir luminosamente outras realidades. Nós podemos construir outros mundos e criar outros mundos. Esses mundos que nós estamos vivendo agora, eles não são senão criações mentais das gerações anteriores. É assim. Então, nós temos a capacidade nessa geração de olhar de um outro jeito e construir os mundos de um jeito totalmente diferente. E nós estamos nesse processo, esse processo assim, muito acelerado de redefinição do mundo inteiro. Assim. Nós estamos no meio disso. Assim. Nós estamos de uma forma tão acelerada que tem diferentes tendências surgindo ao mesmo tempo, né? E essas diferentes tendências, a gente não sabe quais são as tendências que têm uma maior estabilidade ou maior oportunidade de vencer. Mas, por exemplo, todas as culturas, elas são culturas, as culturas que sobrevivem, elas são sempre culturas de paz. As culturas de conflito, elas se autodestroem. Enquanto que as culturas de paz são sempre culturas onde as pessoas se juntam, se reforçam e vão encontrando soluções que são úteis para todos. Então, quando nós encontramos um grande conflito, o conflito ele se consome todas as pessoas que estão imersas em conflito. E é natural que num tempo posterior, as pessoas se juntam e elas reconstroem tudo. Assim. Então, essas dimensões onde nós podemos entender melhor uns aos outros e podemos colaborar melhor uns com os outros, elas são sempre as culturas dominantes. Elas sempre sobrevivem, enquanto que no meio das fixações que as pessoas têm, elas se tornam hostis e elas lutam umas com as outras e vão destruindo tudo. Assim. A base da sabedoria para a construção de um mundo melhor está associada às 5 sabedorias. Agora, quando vocês praticam as 5 sabedorias, vocês vão descobrir dentro de vocês uma energia que surge. Então, quando nós entendemos os outros e ajudamos os outros, tem um brilho em nós. Quando a gente se alegra com os outros, com o que está bom com os outros, e a gente também colaborou de algum modo, tem um brilho em nós. Esse brilho é um nível de felicidade, que não é uma felicidade porque a gente tem um apego a alguma coisa, mas é uma felicidade que brota numa outra dimensão. Quando nós entendemos as coisas como são e nos movemos de uma forma adequada, entendendo de forma profunda, tudo tem um olho que brilha dentro de nós. Então, se a gente encontrar isso, isso substitui a sensação de felicidade comum do mundo. Assim.
Então, nós temos essas 5 sabedorias. As 5 sabedorias são a base para as escolas. São a base da educação budista também. Então, aquilo que significa assim, como andar adequadamente em meio ao mundo. As 5 sabedorias. Esse é o ponto. As 5 sabedorias, elas se fundem com as visões mais profundas do budismo. Então, eu acho que isso era um pouco o que eu queria trazer, assim, né? Então, eu vou deixar um tempo, vamos pensar assim, uns 15 minutos para uma conversa, porque eu ainda tenho um compromisso hoje, eu vou ter que pegar o carro e sair. Então, eu tenho que sair com horário, preciso manter o horário. Então, por favor. Eu tinha uma pergunta para vocês. Isso é muito complicado? Não é, não? Tá. Por favor. Eu acho que o celular, se tiver com ele, era bom, assim, porque aí as pessoas ouvem. A gente tem o Zoom e tem o YouTube. Aqui, nesse momento, tem uma opção de pessoas do Zoom. E o YouTube está transmitindo simultaneamente ou não? Fica gravado, né? Mas nesse momento está on também, está funcionando, tá? Tá, né? O senhor falou como a gente tem a liberdade de criar a imagem interna a partir daquilo que a gente vê, e mencionou o fato de a gente se entristecer com as notícias das questões ambientais. Esse é realmente um ponto que também me entristece, ver uma notícia dessa forma, da destruição climática, enfim. Parece que não tem esperança, porque é algo que não tem volta. Mas a gente pode ver isso de uma outra forma. Criar isso de uma outra forma é realmente fazer que o futuro seja diferente, ou também a gente olhar de outra forma e, nesse momento, criar internamente um futuro diferente. Seriam as duas formas. Eu diria que a primeira coisa que a gente deveria observar é que aquilo que está sucedendo, sob o ponto de vista ambiental, não é uma lei da natureza. Porque a gente podia pensar, não, é natural, porque o ser humano vai se desenvolvendo, ele chega na destruição da natureza e aí destrói a natureza, morre junto, né? A gente não precisa entender isso. A gente pode entender que isso é uma construção particular. Então, se a gente puder localizar os fatores que conduzem a isso, então isso é uma boa coisa. A gente vai localizando esses fatores. Mas essa compreensão da vacuidade e luminosidade é essencial, porque a gente vai vendo as pessoas construindo mentalmente as ações que vão resultar na destruição ambiental. A gente vê isso. Então, a gente pode entender que isso é uma construção, que a gente pode construir de outro jeito. Então, por exemplo, nós estamos aqui.
nós podemos sonhar junto em fazer ações positivas. E assim a gente começa a construir outras realidades. Então as realidades são construídas desse modo. Então hoje tem conjuntos de pessoas que estão decidindo as realidades. Inclusive elas estão planejando o que nós vamos comprar no ano que vem, que a gente não tem a menor ideia o que vai ser, mas eles já sabem mais ou menos. Então eles vão sonhando o nosso futuro. É essencial que a gente se coloque numa posição de sonhar o futuro também. Ou de, no mínimo, entender que o futuro é para ser sonhado, que a gente pode sonhar o futuro e pode se colocar em marcha. Se vocês olharem a história da humanidade, vocês vão encontrar muitas vezes esse tipo de situação. Eu vejo assim, por exemplo, tem uma continuidade histórica que eu vou aqui relacionar à Revolução Francesa. Mas, na verdade, isso é assim, é que a Revolução Francesa ela produziu aquele episódio extraordinário que as pessoas, enfim, alucinaram, né? E produziram uma revolução que derrubou tudo, matou tudo, que foi resultou num trauma, assim, né? E esse trauma, ele foi o trauma das elites, né? Então havia um tempo anterior que as pessoas elas não eram pessoas nem cidadãos, elas eram servos. Então havia um tipo de nobreza e havia os servos que não tinham propriedade da terra e eles eram obrigados a, enfim, remunerar os proprietários. Eles não tinham direito, os filhos nasciam e ficavam ali, mais ou menos como escravos. E aí teve um momento em que as pessoas acordaram e desenvolveram uma consciência de povo, né? Então essa consciência de povo, ela culminou no surgimento das repúblicas e o desaparecimento dos processos autocráticos, né? Que por sua vez também não foram perfeitos e aquilo foi se sucedendo. Então nós temos constantemente essa situação de governos autocráticos e populações excluídas, constantemente. Então, de tanto em tanto, a população acorda, sacode tudo para tremor geral, né? Mas sempre tem aqueles que estão pensando, que estão sonhando. E eles sonham as realidades segundo aquilo que eles acham melhor para eles. Assim. Então, nós estamos ainda nessa situação. Só que agora a gente está enfrentando esse grande desafio, que é o fato de que os sistemas autocráticos, sistemas de decisão, que parecem democráticos, mas eles são condicionados à visão econômica, às visões de benefícios de grupos econômicos, né? Eles surgem como lobbies que corroem as democracias todas. Esses grupos estão conduzindo o planeta a uma grande crise, né? E aparentemente eles mesmos, na lógica deles, eles não conseguem sair disso. Mas isso é a lógica deles. Então, de novo, quando nós nos aproximamos de grandes problemas, a população é muito afetada. Quando a população é muito afetada, ela se levanta e começa a se auto-organizar. Já aconteceu muitas vezes isso. Então, eu acredito que quando essas coisas elas se dão, aí naturalmente nós vamos tomando, nós temos outras direções, assim. E o melhor para nós é que a gente seja capaz de desenvolver uma lucidez coletiva e que essa lucidez coletiva ela seja lúcida de fato. Ela tenha a capacidade de se aproximar de algum modo das 5 sabedorias. Se nós avançamos através das 5 sabedorias, nós podemos construir sociedades mais estáveis, melhores.
Eu acho que tu tá visível agora. Se tu olhar para o celular, Certo? Tá ok? Tá? só falar. Uma vez o senhor comentou sobre a questão do medo como sendo assim a última a última porta a ser aberta, né, para sair dessa visão estreita, né, para realmente a visão mais ampla, né? Ao mesmo tempo que eu particularmente entendo o medo como talvez uma coisa que nos impeça de fazer coisas mais... Vocês estão ouvindo? Então, né? Coisas que possam parecer mais malucas, né? Vamos dizer, ele tem uma coisa... Né? Nos limita um pouco, né? Nos limita, né? Então, isso me pareceu um pouco difícil de entender. Como que o medo, eu tenho que romper o medo, mas ao mesmo tempo que a gente sabe que o medo tem uma certa função, né? Como isso ocorre, né? Eu acho que essa é uma boa pergunta, assim, né? Uma boa pergunta. É que esse ponto, ele seria assim, nós estamos em meio ao mundo, e a gente sempre pensa, bom, e se desabar isso, e se der aquele problema, e se, enfim, nós tivermos aí, a gasolina sobe muito, como é que eu faço? Né? Ou as pessoas agora, por exemplo, tem essa matemática muito simples, né? As pessoas mais pobres, elas gastam mais em comida. Se a comida subir 20%, eles vão comprar 20% menos. Se eles estão na linha de pobreza, eles vão passar fome. Então, aí, agora, o número que eu vi é um número espantoso disso. Eu acho que 33 milhões de pessoas estão nessa linha assim, de carência alimentar no Brasil. Nós recuamos para o ano do início da década de 90. Nós tivemos um super recuo nesses poucos anos de uma presidência recente, assim, né? Eu acho isso assim um grande resultado do último governo. Assim, eles conseguiram recuar para um tempo onde havia uma inflação alta, né? Nós voltamos à inflação alta também. Então, a maior parte dos nossos ganhos sociais, né, eles foram corroídos, assim. Então, é alguma coisa super grave. E também não é muito fácil de arrumar. Não é uma coisa de boa vontade, assim, são coisas estruturais que não são fáceis de arrumar. Assim, né? Então, o medo, ele é um pouco isso. Né? Então, agora a gente olha, com muita inflação, como é que eu vou pagar as contas? Né? O salário é reajustado uma vez por ano, ele vai ser corroído agora. Né? Aí, quando chegar na hora de reajustar o salário, ele já está 10% ou 12% ou 15% desvalorizado. Eu não tenho segurança nenhuma que ele não vá a 20%, 25%. Não tenho nenhuma garantia. Então, aí como é que eu vou fazer? Então, isso é o medo, né? Então, o samsara inteiro é dominado por medo. Nós não temos controle sobre as coisas. Então, é esse medo. O Buda vai... No caso, foi o Chargyal Rinpoche que mencionou isso, né? Que o medo é o último das perturbações da mente, assim, o último dos venenos da mente, né? Que a gente se livra. Porque nós só vamos nos livrar do medo quando a nossa mente se fundir com Dharmata, que é uma dimensão além de tempo, né? Quando a gente reconhecer que ela já é Dharmata, e a gente reconhecer que o medo diz respeito a construções, não diz respeito àquilo que é mais profundo em nós. E a nossa região de segurança, ela está além do corpo, incluindo, né? Naturalmente, né? Porque se eu pensar no próprio corpo, eu tenho medo também. Então, o medo, ele diz respeito a tudo que é construído, tudo que é artificial, nós, de modo correto, nós temos medo. Porque aquilo que é construído artificialmente vai cessar. Então, nós temos uma aflição com relação a isso, sempre, né? Sim. Então, quando a gente transcende a mente associada a tudo que é artificial, o medo cessa. Quando a gente repousa na mente que
nós descobrimos já existindo, que está além das construções, então o medo cessa. Eu acho que eu vou me despedir. Então, tá bom, pessoal. Por favor, pode falar. O ser humano... Aham. Acho que eu não consegui entender direito. Essa parte final eu não consegui entender. Bom, essa tentativa de viver na busca pela felicidade e o prazer e a fuga da tristeza e da dor. O que é que a gente deve fazer quando vem a tristeza e a dor, em vez de fugir? Como que a gente tem que reagir a isso? Quando quando os problemas ocorrem, essa questão, por exemplo, dos medos e dos problemas, nós podemos melhorar se a gente buscar gerar méritos. Então, o Buda ele vai incentivar que a gente gere méritos assim, como uma coisa crucial o tempo todo. Então, gerar méritos é trazer benefícios reais em todas as direções o tempo todo. O Buda incentiva isso, né? E não gerar karmas. Então, isso é a primeira forma de abordagem. Então, nós extensamente fazemos isso. Isso reduz muito os nossos problemas e amplia a nossa base. E, na medida em que isso melhora, mas não resolve. Então, existem outras coisas que nós não podemos ser apoiados, não importa se a gente tem muitos méritos, nós temos uma ligação com o próprio corpo, nosso corpo ele vai morrer, ele vai passar mal, vai adoecer, vai envelhecer. Então, nós vamos passar por essas dificuldades, assim. E aí nós temos esses medos também ligados a esses eventos. Né? Então, isso só se resolve se nós atingirmos uma liberação dos aspectos construídos. Significa a gente não ficar preso às coisas construídas que, então, sobem e descem, sobem e descem. Não que a gente não possa ter essa ligação, a gente pode ter a ligação, mas elas não são a base da nossa existência. Então, nós operamos ali, mas a gente não está preso àquilo. E, então, nós precisamos desenvolver essa habilidade que diz respeito a essa visão mais profunda que eu estava descrevendo hoje, quando a gente começou além de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, a gente se descobre operando lucidamente dentro disso. E a gente reconhece que não tem tempo dentro disso, não tem envelhecimento dentro disso. Essa lucidez, ela aparece nos sonhos, aparece quando a gente está doente, aparece em diferentes momentos, ela segue. Então, essa dimensão é a dimensão que vai nos dar a solidez. Aí, com o tempo, a gente vê isso inseparável da mente que os Budas usaram, que os mestres usaram, que são mentes que também não desaparecem. A gente começa a se sentir fundido com essas dimensões de sabedoria do Buda e dos grandes mestres. Pessoal, me despedir daqui. A gente se vê amanhã, se tudo correr bem. Muito obrigado, Lama. E o ensinamento último do nosso retiro eu deixei para segunda-feira. Tá? É segunda de manhã, às 9h. Oh. Então, tá bom. Então, boa noite, Lama. Gratidão. Obrigada.
Boa noite, Lama. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lama. Boa noite a todos. Obrigada.